Fala galera da Criptolab, como vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Pessoal, Bitcoin custando $16.500 em promoção total, aproveitando aí a vibe de Black Friday, realmente em promoção muito barato, praticamente 80, 90 mil reais na cotação atual do dólar, tá? O preço mais baixo dos últimos 2 anos, tá? Então realmente num preço muito baixo, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a história, né, o histórico aí da valorização e das variações do Bitcoin nos últimos 10 anos, aí, desde a sua criação. E também quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para investir em Bitcoin a partir de agora, a partir desse ano, para nos próximos anos lucrar muito com Bitcoin e nas outras criptomoedas, caso vocês queiram investir. Tá bom? Então bora para o vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Diego e eu sou um dos fundadores da Criptolab junto com o meu sócio Marcelo. Nós temos mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro e mais especificamente em análise gráfica, que é o assunto que nós mais abordamos nesse canal. Nos últimos anos nós decidimos focar 100% no mercado de criptomoedas e fundamos a Criptolab para trazer conteúdo de muita qualidade de forma totalmente gratuita para todos que desejam conhecer mais sobre esse mercado e também lucrar com ele, que afinal de contas é justamente para isso que nós estamos aqui. Nós estamos sempre trazendo muito conteúdo, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, então antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e também aproveita para seguir o Instagram da Criptolab, que a gente também posta muito conteúdo por lá. E se você quiser ficar 100% atualizado de tudo que nós estamos fazendo diariamente no mercado de criptomoedas, eu te convido a vir conhecer o Renda com Cripto. Dentro do Renda com Cripto, nós compartilhamos diariamente todas as operações que nós estamos fazendo nas nossas contas pessoais, para que você copie essas operações e tenha os mesmos resultados que nós. Além disso, você também vai ter acesso ao treinamento de como iniciar no mercado cripto, com aulas de como utilizar a corretora, como fazer as operações, como utilizar o mercado futuro, como ter um bom gerenciamento de risco, entre outras aulas. Sem contar que você também vai receber as últimas notícias e acontecimentos do mercado cripto para ficar sempre muito atualizado de tudo que está acontecendo. E também vai receber suporte 24 horas da nossa equipe. Caso você tenha interesse em participar do Renda com Cripto, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você tenha acesso a mais informações sobre tudo isso. Agora bora voltar para o nosso vídeo. Bom pessoal, o gráfico do Bitcoin na tela. Coloquei aqui no meu prazo gráfico mensal, ou seja, cada barrinha dessa aqui que vocês estão vendo significa a variação do preço do Bitcoin durante um mês, tá? Então cada barrinha dessa é um mês que se passou no gráfico do Bitcoin, tá? Então vamos voltar lá para o começo do Bitcoin, lá para o início mesmo dele, aqui em 2011, tá? A gente sabe que o Bitcoin foi criado em 2008, 2009, na verdade, mas a gente não vai ter o gráfico dele aqui a partir de 2009, mas ele custava aí, iniciou custando centavos de dólar, tá? E aí a partir do gráfico aqui que a gente tem disponível para fazer os estudos, a partir de 2011, então é a partir dessa data que a gente vai fazer, e a gente tem aqui, a gente consegue visualizar que o Bitcoin no fundo de 2011, ou seja, 11 anos atrás, ele estava custando aí seus 2 dólares e 30 centavos, tá? E aí, muitas pessoas, o Bitcoin não era tão conhecido como ele é hoje, mas algumas pessoas acabaram comprando o Bitcoin a esse preço aqui, tá? De 2 dólares e 22 centavos, foi o preço mais baixo que ele atingiu ali em 2011, mais precisamente em 1º de outubro de 2011, tá? E aí, nos próximos meses, próximos anos, o Bitcoin começou a subir, começou a subir bastante. E aí ele chegou até o seu topo histórico de 2013, ou seja, apenas 2 anos depois, tá? Em 1º de novembro de 2013, o Bitcoin bateu aí, atingiu o seu topo histórico, tá? Tendo uma valorização desde outubro de 2011 até novembro de 2013, desculpa, de 52.287%. Uma valorização realmente absurda. Com certeza o melhor investimento possível de 2011 foi no Bitcoin, tá? Que ele teve uma valorização de 52.287%. O que essa valorização significa? Vamos até puxar minha calculadora aqui para a gente conseguir fazer essa conta. Se eu tinha 100 reais e comprei 100 reais de Bitcoin lá em 2011, tá? Em outubro de 2011. E aí eu vendi em novembro de 2013, tá? Eu tive uma valorização de 52.287%. Igual. Ou seja,
os meus 100 reais se transformaram aí em 52 mil reais 387, tá? Investindo somente 100 reais. Se eu tivesse investido R$ 1.000, esse valor já subiria aí para 523 mil, tá? E assim por diante, tá? Bom, e aí o que aconteceu, né, pessoal? Nessa época aqui, quando o Bitcoin não era conhecido, muito conhecido ainda, e ele começou a valorizar demais, algumas pessoas começaram a investir, e aí até que os desavisados começaram a descobrir o Bitcoin. E aí os desavisados sempre compram no topo, né? Então a gente começou a ver uma força compradora muito forte aí nesse último mês aqui de novembro de 2013, onde o Bitcoin subiu bastante e aí bateu no seu topo histórico, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, nesse ponto aqui, tinham muitas e muitas boas notícias acerca do Bitcoin. Com certeza, notícias que a moeda do futuro foi lançada, Bitcoin vai ser o investimento, a moeda mundial e não sei o que, sempre funciona dessa forma, tá, pessoal? Quando as notícias estão muito boas, significa que você tem que ficar de olho porque alguma coisa vai acontecer, tá? E aí, como as notícias estão muito boas, o Bitcoin começa a ser mais conhecido por todo mundo e aí todo mundo começa a comprar. E quando todo mundo começa a comprar, significa que os grandes players aí, as pessoas que estão de olho no movimento dos ativos, começam a fazer o quê? Colocar o lucro no bolso, tá? Porque eles compraram nesse caminho todo aqui. Tem muita gente que comprou nesse caminho todo e aí começou a vender aqui, exatamente nesse preço aqui de US$ 1.100. Então, olha só, o Bitcoin saiu de 2 dólares e 20 centavos e subiu 52 mil%, ou seja, ele acabou aqui valendo em novembro de 2013 US$ 1.100, tá? Ele era 2 e virou 1.000, realmente. Um investimento assim que não tem nem como colocar isso, não existe isso em outro lugar, tá? Então, o que que acontece? Nesse momento que ele bateu o seu topo histórico, o que que aconteceu de novembro de 2013 até o fundo de em janeiro de 2015, ou seja, mais 2 anos depois, praticamente mais 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, 2 anos e alguns meses, o Bitcoin saiu lá dos seus US$ 1.100 e caiu até os 152 dólares. E teve uma desvalorização de 87%, praticamente 86,9%, tá? E aí, né, os compradores aqui de topo falaram: Meu Deus do céu, eu perdi todo o meu dinheiro, tive uma desvalorização aí de 86%, o Bitcoin não presta para nada. E aí, quando chega nesse ponto aqui que o Bitcoin cai demais, começam as notícias ruins, tá? Bitcoin era uma bolha, vai acabar, não, era só um sonho e não sei o que. Sempre começam as notícias ruins acontecendo no fundo, tá? No fundo do Bitcoin. E aí, né? Quem investiu aqui no topo histórico teve uma desvalorização aí, perdeu 87% do investimento. Mas aí o que que acontece nos próximos meses e anos, tá? Bitcoin tem mais uma pernada gigante de alta, batendo aí mais um topo histórico, tá? Então, o que que aconteceu a partir de 2015, janeiro de 2015, até 2017, dezembro de 2017, mais 2 anos depois, tá? Praticamente mais 2 anos depois aí, a gente tem mais uma valorização exponencial de 12.800%, tá? Ou seja, mais saiu aí de 152 dólares para valer mais de 19 mil dólares, batendo quase 20 mil dólares o Bitcoin, tá? Ou seja, até mesmo quem comprou no topo e passou por todos esses 2 anos aqui, esperou mais 4 anos, na verdade, né? De 2013 até 2017, são quatro anos. Até mesmo quem comprou no topo lucrou bastante se conseguiu vender lá no topo histórico de 2017, lá nos 20 mil dólares, porque ele teve uma valorização de 1.590%. Tá? Mesmo assim, mesmo quem comprou no topo histórico, tá? Quem comprou totalmente numa região horrível de comprar, mesmo assim conseguiu lucrar, tá? Quem dirá quem conseguiu aqui comprar Bitcoin nessa época aqui, que fez o fundo histórico de 2015, tá? Então teve uma valorização aí de 12 mil%. Ou seja, mais uma pernada de alta gigantesca que subiu mais e
até nesse momento aqui, quem comprou em qualquer lugar estava ganhando dinheiro, tá? Mesmo assim, estava ganhando dinheiro. Mesmo com as quedas de quase 90%, mesmo assim, estava ganhando dinheiro. E aí, mais uma vez, né? Aqui tá todo mundo falando mal do Bitcoin. Aqui tá todo mundo falando bem do Bitcoin. Quando tá todo mundo falando mal, os ligeiros, né? O esperto começam a comprar Bitcoin e levar ele pro longo prazo. Esperando mais 2 anos aí, o que acontece? Lucrou muito. Botou muito dinheiro no bolso. E aí, até que chega mais uma vez em que o Bitcoin começa a subir demais, uma valorização imensa. O que começa a acontecer? As notícias boas acerca do Bitcoin voltam. Ativo do futuro, chegou a moeda mundial e não sei o que. Tarará. Muita notícia boa, muita notícia boa. E aí, os desavisados começam a comprar nessa região aqui. E aí, o que acontece? O Bitcoin despenca de novo, né? Então a gente teve aí do seu topo histórico de lá de 2017 até o fundo dele em 2018. Então, um ano depois, ele caiu aí praticamente 85%, 84%, tá? Então, quem investiu lá, comprou o Bitcoin no topo histórico nos 20 mil, falou, meu Deus do céu, perdi todo o meu dinheiro, já era, e agora? O que eu vou fazer? Perdeu aí 84%. Mas aí, mais uma vez, o Bitcoin vai lá e mostra para que ele veio e depois sobe absurdamente até 2021, tá? Então, quem comprou aqui lá no fundo histórico de 2018 conseguiu ter uma valorização aqui de mais quase praticamente 2000%, tá? 2000% até abril de 2020. Vamos puxar mais um pouquinho porque ele chegou a subir mais um pouquinho ainda aqui. Então, de 2018 até 2021, ó, mais uma vez, mais 2 anos depois, ele bateu seu topo histórico, tendo uma valorização aí de 2.100%, praticamente 2.110%, tá? Até novembro de 2021. Ou seja, mesmo quem comprou no topo histórico de 2018, 2017, 2018, desculpa, 17. Dezembro de 2017 para janeiro de 2018. Mesmo quem comprou no topo histórico conseguiu lucrar ainda 250%, conseguiu aí duplicar o seu investimento, tá? Sem, né, quem comprou no fundo, nem se fala. Quem começou a comprar aqui nessa região, quando tava todo mundo falando mal do Bitcoin, aí conseguiu lucrar aí 2000%. E aí nessa região aqui, que aí começam as notícias boas de volta, investimento, melhor do ano, não sei o que. E aí, novamente, a gente tem o que? A história sempre se repete. Bitcoin despencando, 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 despencando. E aí a gente chega até o presente momento em que ele está custando 16.500 dólares. Então ele já caiu aí do topo histórico dele de 2021, ele já caiu 77%, tá? O que nós conseguimos concluir com esse movimento aqui do Bitcoin nos últimos 10 anos, nos últimos 11 anos? Que ele ainda continua numa tendência de alta que não tem como falar que isso não é uma tendência de alta, né? Olha lá, o Bitcoin saiu lá de 2 dólares e hoje está custando 16 mil, mas ele já chegou a custar 69 mil dólares, tá? Então, pensem em quem acreditou no Bitcoin, comprou lá em 2011 a 2 dólares, 2,20 dólares e está com ele comprado até hoje, né? Ou até, digamos que ele conseguiu segurar até 69 mil dólares, que foi o top histórico de 2021. Ele teve uma valorização de 3.108.000%, tá? Isso significa que apenas R$ 1 investido em Bitcoin se transformariam em 3 milhões de reais. Bom, mas agora então, puxando um pouco mais para o presente, né? O que está acontecendo hoje, né? Nos tempos atuais. A gente consegue perceber que o Bitcoin, eu vou até colocar aqui no prazo semanal, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Nós conseguimos perceber que o quê? Que desde novembro de 2021 que o Bitcoin só cai, só cai, só cai. E teve uma desvalorização aí desde o topo histórico lá de novembro de 2021 até agora uma queda de 77%. 77% uma desvalorização desse nível, tá? Desde novembro de 2021. Ou seja, pessoal, o Bitcoin realmente ele tá com um valor muito baixo, tá realmente num valor assim que para a gente começar a comprar, fazer compras parciais do Bitcoin e levar para o longo prazo, é realmente um preço muito bom para a gente começar a comprar esse ativo aqui, porque a gente já viu que a história se repete toda vez que ele tem uma alta
muito grande e aí o preço começa a cair, despencar e desvalorizar aí entre 85% a 80% a 77%, como é o caso agora, que ele sempre volta a subir depois e sobe bastante. Então, a partir desse momento, tá? A partir desse momento, eu ainda acredito que o quê? Eu ainda acredito que o Bitcoin pode cair mais um pouco ainda. Eu acredito que a partir desse momento, que a gente tá de 16 mil dólares e 500, tá? Eu vou até colocar aqui. Até os 10 mil dólares, mais ou menos. Eu acredito que o Bitcoin ainda pode buscar essas regiões mais para baixo aqui e desvalorizar mais um pouco ainda, tá? Mas dentro dessa região aqui, qualquer compra é válida, tá? Então, como que a gente faz para comprar Bitcoin e se posicionar nele? Eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu tenho e comprar agora nos 16 mil? Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso comprar frações do Bitcoin a cada semana, um pouco por dia, um pouco por mês, até a gente conseguir comprar aí compras parciais e investir o que a gente quer investir no Bitcoin. Para quê? A gente pode fazer o quê? Pode comprar um pouco aqui nos 16 mil, aí caso ele volte a cair mais um pouco, eu compro mais um pouco nos 14, compro mais um pouco nos 13 mil, 12 mil, até os 10 mil. Toda essa região aqui eu acredito que sejam compras ótimas da gente se fazer para levar para o longo prazo, porque sabe-se lá Deus até onde que o Bitcoin pode chegar. Tem gente falando em 50 milhões de reais que um Bitcoin pode valer, tá? Já teve outras pessoas falando que a gente pode ver o Bitcoin a 1 milhão de dólares ou até 1 milhão de reais, né? Então, assim, a gente está em preços muito baixos, então vale a pena a gente começar a fazer compras parciais aqui para se posicionar no Bitcoin e levar para o longo prazo e ver o que ele vai acontecer nos próximos 2 anos. Ele pode ainda cair um pouco mais, pode demorar mais alguns meses, mas a partir de agora a gente tem um momento muito bom para começar a colocar o nosso Bitcoin na carteira e levar para o longo prazo, tá? Aí vocês vão me dizer, beleza, ele subiu todas na época, na história ele sempre subiu depois que fez uma desvalorização tão grande. Mas agora ele pode ir pro zero, né? Cara, assim, as chances disso acontecer são baixíssimas, tá? Mas digamos que ele vá, tá? Digamos que ele vá pro zero. O risco de você não participar desse movimento aqui, que ele pode ir para cima, é maior do que você ficar com medo e não comprar nesse momento e depois se arrepender quando ele estiver custando 1 milhão de dólares, por exemplo. Mas imagina o arrependimento de quem viu o Bitcoin. Eu, inclusive, me incluo nessa aqui. Que viu o Bitcoin a preços tão baixos como 200 dólares, a como 3 mil dólares, como 2 dólares e 20 centavos, e não comprou esse ativo, nem que seja R$ 1, R$ 10, R$ 100. Mas imagine o tamanho do arrependimento. Só se você pensar nisso já dá um arrependimento de não ter conhecido antes o Bitcoin, né? Então, pessoal, o momento agora é um momento ótimo para a gente começar a se posicionar em Bitcoin e comprar dentro desse range aqui dos 16 mil até os 10 mil dólares para que a gente possa ver coisas desse tipo aqui para o futuro, né? Bitcoin se valorizando depois do fundo, quando tá todo mundo falando mal, e aí se valorizando até sabe-se lá Deus aonde que ele pode chegar, né? E se a gente for parar para pensar, é exatamente o que está acontecendo agora, né? A gente já viu aí criptomoedas indo a zero, Luna indo a zero, FTX recentemente a segunda maior corretora do mundo falindo, indo a zero também. Muitas notícias ruins, todo mundo com medo do Bitcoin e que o Bitcoin vai desvalorizar e vai cair abaixo dos 10 mil, vai para 1.000 dólares, vai para não sei para onde que ele vai, né? Então, esse é o momento em que aconteceu esse tipo de coisa aqui, ó, que ele fez fundo e voltou a subir. Fez fundo aqui e voltou a subir. É sempre quando o mercado está completamente com medo do futuro e está com medo de se posicionar no ativo. É exatamente nessas regiões que acontecem essas viradas de chave aqui e o Bitcoin volta a subir muito. Então, o risco, o retorno disso aqui, o risco de entrar e cair mais 10, 20, 30%,
muito baixo perto do valor que você pode conseguir quando o Bitcoin voltar a subir e aí romper o topo histórico de 69 mil dólares e valorizar muito ainda, tá? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aqui. Eu queria mostrar para vocês mais o movimento histórico do Bitcoin e a oportunidade que a gente está na porta aqui de fazer um bom lucro em Bitcoin nos próximos anos, começar a se posicionar para não perder esse bonde e ir junto com ele. E depois, daqui 10 anos, poder contar para os nossos netos que a gente comprou Bitcoin a 16 mil dólares ou a 10 mil dólares. Beleza? Então, até o próximo vídeo, galera, e falou!